Olá, professores! Bem-vindo a mais um tutorial sobre os módulos que estão no Diário de Classe Digital, lá na sede. Desta vez, vamos falar sobre o módulo Relatório, Frequência e Registro de Aulas. Para que serve este módulo? Simples, ele serve para acompanhar as frequências e registros de aula já lançadas ou aguardando o lançamento, ok? Então, você tem duas opções. Você pode ver esses registros de lançamento por semana ou, se não, por um período de tempo, ok? Para gerar este relatório, no caso, por período, você não precisa selecionar sua turma, ok? Mas eu dou uma dica que é mais fácil você verificar por turma, né, às vezes, quais são as frequências e registros que já foram lançados do que o geral. Mas aí fica a seu critério, tá bom? No caso do relatório, por período, você consegue gerar dados de até 2 meses, ok? E nós temos o relatório semanal também. No caso do relatório semanal, você precisa selecionar a turma, senão ele não funciona. Deixa eu tirar meu vídeo aqui, colocar ele aqui em cima. Ok. Uma coisa muito importante para não esquecer. Somente serão visualizados no relatório os professores que efetuaram o lançamento de registro de aulas e ou frequência. Ou seja, no momento da gravação deste vídeo, o relatório ele é para você acompanhar o que você já lançou ou a metade do que você lançou. Às vezes você lançou somente frequência, não lançou o registro de aula, ele também contabiliza no relatório. Porém, ele não vai te mostrar o que está faltando. Então, até o momento, ele só permite a visualização do que você já registrou na sede, ok? Vamos ver como funciona? Vou voltar minha tela aqui mais para baixo para facilitar. Bom, aqui vocês sabem, é a tela inicial da sede. Vocês vão clicar em Diário de Classe, depois Relatório, Frequência e Registro de Aulas. Assim que vocês entrarem na página, ele vai te mostrar essas informações no quadrado amarelo, que são as mesmas que eu acabei de mencionar agora há pouco, tá bom? E aí, logo abaixo, nós conseguimos ver que é possível fazer algumas seleções, como, por exemplo, a diretoria, no caso, se você tiver mais de uma, a escola, no caso, se tiver mais de uma escola vinculada, o tipo de ensino daquela turma específica. E logo mais abaixo, é possível você selecionar a turma. Como eu vou mostrar para vocês o primeiro botão, que é o botão semanal, relatório por uma semana, então, como eu havia dito, você precisa selecionar a turma. Então, eu escolhi uma turma laranja aqui no exemplo. Opa, foi. E aí, eu vou selecionar datas, né? No meu caso, eu selecionei de uma segunda até uma sexta-feira, para a gente verificar na tabelinha de horário de aulas que vai aparecer. No visualizar, você tem duas opções. Caso você seja professor, eu te aconselho a usar a opção Meus Registros, que aí você só tem os seus registros, tá bom? Você não precisa verificar os registros de outros professores, como é o caso quando você é da equipe gestora, né? Que às vezes fica mais fácil você visualizar de todos. No exemplo aqui, eu vou deixar somente os meus registros, só daquele professor. E aí, clicar no botão semanal. Opa, o que nós temos aqui em cima? Temos a turma que foi gerada, né, da qual foi gerada a tabela. Temos o primeiro dia da semana, que seria uma segunda-feira. E temos aqui, no caso do exemplo, na fileira da quarta-feira, nós vamos ter o nome do professor e a disciplina, assim como o que ele registrou. No caso, R de registro de aula e F de frequência. Ou seja, eu, professor do exemplo, nome completo e a disciplina, realizei o registro e a frequência com sucesso nas aulas da quarta-feira e naqueles
horários que estão constando aqui no exemplo, ok? Se eu tivesse, por exemplo, aula numa sexta-feira, neste exemplo, não está aparecendo. Então, provavelmente, eu não realizei o lançamento. Então, eu teria que fazer o lançamento para depois gerar o relatório novamente. Tá bom? Muito fácil. Agora, vamos voltar à tela inicial aqui do relatório e vamos escolher o botão por período. Períodos longos, mais de uma semana. No meu caso aqui, como eu havia dito, não é necessário você selecionar a turma. Eu aconselho para um caso de organização, mas aí depende também da sua necessidade. No meu caso, no exemplo aqui, eu vou deixar sem turma selecionada. Vou escolher um período. Então, como eu disse, é um período normalmente maior que uma semana. No meu caso, do exemplo, eu vou deixar de um mês inteiro. E, como eu falei, eu quero visualizar somente os meus registros. O registro que eu lancei. Não quero verificar o registro de outros professores, porque eu não sou a equipe gestora, por exemplo. E aí eu clico no botão por período. Tadá! Nós temos aqui, logo abaixo, ele cria uma tabela, e essa tabela vai me mostrar todas as turmas, os dias de lançamento, a turma, a disciplina, o professor e também os horários. Se vocês olharem aqui, vocês têm duas colunas, a de frequência e a de registro de aulas. Notem que a minha turma de exemplo amarela está com a coluna registro de aulas com círculo vazio e em amarelo. Ou seja, o que isso quer dizer? Como eu lancei falta, mas eu não lancei o registro de aula, ele me dá como amarelo. Ele me deixa um círculo sem letra para eu me lembrar que eu fiz somente metade do registro. Eu só lancei falta, não fiz o registro de aula. Então, no meu caso, eu teria que fazer desta turma amarela apenas o registro de aula. Já da turma verde, tanto o F de frequência quanto o R de registro de aula estão lançados, ou seja, estão verdes e com uma letra simbolizando que eles foram preenchidos. Então, nestas turmas, nesses dias, nesses horários, eu não tenho nada pendente neste caso, ok? Ah, Fran, e se eu tivesse uma terceira turma e ela não está aparecendo? É porque você nem fez a frequência e nem o registro de aula. Então, ele não vai aparecer aqui nesta tabela por período, tá bom? Bom, pessoal, foi fácil, né? É bem simples, não é complicado. E se vocês quiserem acesso a mais tutoriais sobre o Diário de Classe Digital, tanto escritos quanto vídeos, acessem a página exclusiva do site do Núcleo Pedagógico, que lá vocês têm mais informações a respeito do tema. Boa sorte para todos e até a próxima!